Graça e paz, povo de Deus, tudo bem? Novo Testamento em um ano. Hoje, Marcos, no capítulo 4, do versículo 21 ao versículo 41. Como você já sabe, Marcos é um livro sintético, então ele vai sintetizando muitas porçõezinhas, uma atrás da outra, e entre todas as coisas ditas nesta porção, eu quero separar os versículos finais. Jesus entra para o barco e fala para os outros discípulos que eles tinham que ir para o outro lado do grande lago, né? Do mar, né? E aí, da Galileia. E aí eles despediu a multidão, versículo 36 de Marcos 4, e o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Pergunta meio sem sentido, né? Claro que se importa. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus está sempre estimulando fé na vida dos discípulos enquanto está com eles. Você já percebeu isso em nossa leitura. Jesus procura sempre estimular um ambiente de fé. Jesus ele é atraído pelo ambiente de fé. Jesus usa a fé em todos os sentidos, em todos os momentos, né? Seja de uma forma ou de outra, a fé é parte essencial do DNA do que Jesus e do que Jesus está fazendo e do que Jesus está estimulando na vida dos discípulos. E aqui o que acontece é isso. Esse fato que você já conhece, é muito famoso, muito pregado. No entanto, que coisa interessante, Jesus está esperando deles uma ação de fé, esperando deles uma declaração de fé, esperando deles o uso desta fé que ele está ensinando e estimulando na vida deles. E eles ainda não conseguem manifestar essa fé. E por isso Jesus os repreende fazendo esta pergunta, né? Dizendo, vocês não têm fé ainda? E aí eles encerram dizendo: quem é este que até o mar e o vento obedece? Mas o que Jesus estava querendo trazer na vida deles é que eles fizessem isso. É que eles orassem, repreendessem, falassem ao mar e falassem ao vento, porque é exatamente para isso que Jesus estava estimulando a fé neles. Então, em certo sentido, é como se Jesus não estava, claro, mas em nosso lugar, nós estaríamos surpresos por eles não estarem fazendo o que eles estão aprendendo a fazer. Isso acontece muito conosco na nossa vida espiritual. Ouvimos muito sobre fé, ouvimos muito sobre o que temos que fazer, ouvimos muito sobre a ação de Deus, mas no momento exato, no momento oportuno, ao invés de exercermos aquilo que tanto ouvimos, que tanto aprendemos, ao invés de manifestar a fé que tanto aprendemos, que tanto ouvimos, simplesmente não fazemos. Vamos pedir socorro a Deus, vamos fazer uma oração, entramos em desespero, e como eles estavam em desespero, achando que iam morrer, e perguntando ao Senhor: isso não se importa se a gente morra? E, no entanto, Jesus estava esperando que eles repreendessem o vento, que eles repreendessem a tempestade, que eles acalmassem o mar. E a pergunta de Jesus é por causa disso: vocês não têm fé? Isso é um excelente exemplo para nós, né? Este é o ápice, né, da vida de fé. Não é simplesmente ser salvo.
porque a salvação já é tudo. Se fôssemos apenas salvos, já estava suficiente. Mas Deus não nos colocou apenas nesse lugar. Nós vivemos aqui. E enquanto vivemos aqui, precisamos manifestar uma fé que produz alteração do ambiente no qual vivemos. Isso é espetacular, isso Deus nos deu, e isso está, me permitam dizer, à nossa disposição. Não é um supermercado, não é uma gôndola, uma prateleira que você sai pegando o que você quer, não é isso que eu estou dizendo. Mas este ambiente de fé está disponível a nós que cremos. E não convém que nos momentos de usar a fé entremos em desespero. Deus abençoe você.